E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Criamos o auxílio emergencial. 68 milhões de brasileiros protegidos. Nós perdemos 1 milhão de empregos formais em 60 dias. Parecia o fim do mundo. Parecia o fim do mundo. E ele dizendo assim, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Nós tínhamos um programa de renda básica. Nós já tínhamos desenhado. Você quer ajudar o pobre? Dá o dinheiro para ele na veia, dá na mão e confia nele. Porque os governos anteriores, que acreditam em Estado grande, eles dão o dinheiro para o Ministério passa para um banco público, o banco público passa para o empresário, no final, você dá um sorvete com a casquinha, mas chega só a ponta da casquinha lá no pobre. O resto é tudo consumido no caminho. Então, nós já tínhamos essa ideia que nós tínhamos que dar a renda básica, na veia. Então, quando chegou o programa, nós botamos lá. Por uma questão, por um imperativo ético, nós não podíamos chegar... O chofer de táxi perdeu o emprego aqui em São Paulo. Nós não podíamos chegar e botar assim, vai ganhar 2 vezes mais do que o Bolsa Família. Quer dizer que se for pobre nordestino, você vai receber menos do que for um chofer de táxi em São Paulo? Não. Então nós mandamos, por um imperativo ético, a equipe econômica mandou um número mais ou menos de 200, que é o que a Bolsa Família dava, sabendo que o Congresso aumentaria. Aí o Congresso foi aumentando, mas quem deu a martelada final foi o presidente. Porque o vocês presidente são criou... de querer dar só os R$200. Não, por isso que eu falo, não acreditem nas narrativas políticas. Busquem os fatos. Os fatos. Eu estava lá, eu vi, o presidente me ligou. PG, estão roubando o nosso programa. Nós botamos um valor para poder começar a subir, só que eles estão dando uma subida um pouco maior para dizer que é deles. Podemos aumentar? Podemos, presidente. Vamos botar 600? Bota 550, presidente, porque nós precisamos que dure mais tempo. Se você botar muito alto, o dinheiro acaba. Se você botar um pouco mais baixo, pode durar 2 anos, 3 anos, pode durar mais. De qualquer forma, o Congresso só aprovou até o fim do ano o orçamento de guerra. Então a gente bota lá em cima, se for o caso, a gente recalibra. Perfeito, presidente. Está certíssimo. Vamos proteger os mais frágeis. Mas aí você está falando 600. desse agora? Não, foi lá atrás. Foi Tá. os primeiros 600. Tá. Aí vieram 600. Chegou no final do ano, acabou o programa e a doença parecia que estava descendo quando veio a segunda onda. Na hora que veio a segunda onda, vamos renovar o programa. Aí renovamos de novo com 600. Porque ele caiu de 600, ele caiu para 300. Aí, quando a segunda onda pegou o Brasil de novo, voltou para 600. Aí chegou agora, estava acabando a onda de Covid. Nesse último ano, a Covid estava indo embora. Aí começou a guerra da Ucrânia. Preço de alimento, preço de energia, tudo subindo outra vez. Vamos levar até 600 no final. Aí botamos 600 de novo. É a maior transferência de renda que já aconteceu na história do Brasil. É 3 vezes maior. São 152 bilhões por ano, 3 vezes maior do que era o Bolsa Família. Essa grana, dispor dessa grana dessa forma fura o teto de gastos é um... Isso é importante também. Eu vou explicar também, de novo, as narrativas e a verdade. O teto de gastos foi muito mal construído. Foi muito mal construído. Por exemplo, no primeiro ano não tinha doença nenhuma e nós pedimos uma exceção ao teto. Por uma razão. O teto é para impedir o inchaço da máquina pública que os governos anteriores fizeram. Então, os governos anteriores foram inchando a máquina pública, contrataram 160 mil pessoas, deram aumento de 50% acima da inflação para o funcionalismo, ganhando 3 vezes mais do que alguém que trabalha aqui abaixo pagando imposto para financiar a máquina pública. Ou seja, em vez de a máquina pública servir o cidadão brasileiro, era o contrário. Os brasileiros é que serviam a máquina pública, com salários muito mais altos, com concurso público toda hora. Então, a máquina pública estava sofrendo um inchaço. Então, o governo anterior colocou um teto, mas fez um teto que não colocou nem parede e nem consertou o chão. Imagina você... O governo anterior que fez isso? Foi o governo Temer que botou o teto. Tá. Então, o governo botou um teto
Imagina uma casa com um teto sem parede, ou seja, o teto vai cair na sua cabeça. Parece o Vinícius de Moraes, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. O piso sobe, não tem parede, não dava nem para você ficar numa rede. Então, fizeram um teto com defeitos, o piso subindo o tempo inteiro, nos comprimindo contra o teto, com despesas obrigatórias. Ou seja, a classe política, pela primeira vez durante a guerra do Covid, teve que fazer o que se faz no mundo inteiro, assumir o orçamento. Falar assim, olha, tem dinheiro para mais frágeis e não vai ter aumento de salário durante 1 ou 2 anos, enquanto durar a guerra. Então, esse comando do orçamento, que é a essência da política, exercer a política é decidir para onde vão os recursos públicos. No Brasil, 96% do dinheiro está carimbado, vinculado, e tem a maior ferocidade numa disputa de 4%. Todo mundo xingando todo mundo de ladrão por causa de 4% do PIB, 4% do orçamento. Então, não é razoável. Bom, mas de qualquer forma, voltando à sua observação inicial. Tinha um teto lá. O teto é para não deixar o governo federal inchar. Ele se aplicava ao governo federal, para não inchar. No primeiro ano, nós queríamos retomar a extração de petróleo, que estava paralisada há 8 anos. Aliás, o que nós fizemos foi justamente desentupir tudo que estava entupido, né? Nós estávamos sem acordo comercial com a Argentina há 8 anos, que era o Mercosul, fizemos acordo, tudo no primeiro ano. Fizemos a reforma da Previdência, fizemos o acordo comercial, mandamos um acordo para a União Europeia, fizemos a área de livre comércio da Europa, quer dizer, fomos fazendo acordos comerciais, fizemos a reforma da Previdência, estávamos andando e, no caso do teto, queríamos tirar o petróleo do chão, mas os estados e municípios queriam recursos. E diziam, olha, nós só vamos deixar aprovar aí essa retomada dos leilões de petróleo se vocês destinarem uma parte para nós. Ora, o nosso programa, da mesma forma, o nosso programa era mais Brasil, menos Brasília. O povo vive nos estados, o povo vive nas cidades. O povo não vive em Brasília. Em Brasília a gente pensa o Brasil. Mas saneamento, segurança pública, escola, saúde, está tudo onde vocês vivem, onde o povo vive. Então, o que nós fizemos? Nós, de moto próprio, vontade nossa, queríamos repassar dos 90 bilhões que nós receberíamos pelo petróleo, nós queríamos repassar 20 bilhões para os estados e municípios. Então, nós abrimos o teto para diminuir o governo federal. E todo mundo, furaram o teto. Ou seja, bobagem. O teto, na verdade, é um símbolo, é uma bandeira de defesa de não deixar o governo federal inchar. Ora, se eu estou reduzindo o governo federal, não tem problema nenhum fazer essa exceção. Então, foi no primeiro ano. Segundo ano, furaram o teto de novo, destruíram o arcabouço fiscal. Fake news. Mentira. Se tiver uma doença, feito teve, nós vamos deixar a população toda morrer por causa do teto. O teto é para não deixar o governo federal inchar. Eu não estou inchando o governo federal. Eu estou dando dinheiro para a população brasileira, para salvar a população brasileira. Sabe o que aconteceu com nossos gastos? Saíram de 19% do PIB para 26,5% para ajudar a população brasileira. No ano seguinte, 18,7%. Voltou tudo. Quer dizer, então, nós furamos o teto, tipo Papai Noel, pô. Desceu para ali para entregar presente para todo mundo, subiu de novo. Fizemos uma chaminézinha para entregar presente para todo mundo. Então, furaram o teto, sim, mas o governo federal é o primeiro que vai sair gastando menos do que quando chegou. Então, nós cumprimos a nossa missão, salvamos a população brasileira, 68 milhões, empregos. Importante dizer isso também, porque está cheio de fake news. Primeiros 60 dias da nossa guerra, eu dizia para vocês, antecipamos primeiro as camadas de proteção para os idosos, antecipando o 13º de aposentados e pensionistas, antecipamos o abono salarial, que é quem ganha até 2 meses de salário mínimo, são os mais frágeis também, antecipamos tudo, postergamos impostos, ninguém precisa pagar imposto durante um bom tempo, bar, restaurante, todo mundo que estava com dificuldade. Fizemos uma série de medidas, depois desenhamos o auxílio emergencial e aí fizemos o benefício emergencial, que também foi o seguinte, perdemos 1 milhão de empregos em 60 dias. Dali até o fim do ano recuperamos 1 milhão de empregos, porque criamos justamente o auxílio de um lado e do outro lado o benefício que dizia o seguinte, se você está querendo demitir alguém, não demita. Por exemplo, restaurante. Já que não tem ninguém vindo almoçar no restaurante por distanciamento social, vamos fazer o seguinte, em vez de 8 horas de trabalho, vamos trabalhar 4 horas. 2 horas antes do almoço, 2 horas antes do jantar. Prepara a refeição, serve sua vizinhança
depois fecha de novo. E depois volta 2 horas antes de jantar, prepara o jantar, serve a vizinhança, fecha de novo. Pague metade do salário e nós pagamos outra metade. Com isso, nós conseguimos preservar 11 milhões de empregos. Do fundo do poço, que foi julho de 2020, quando nós perdemos 1 milhão de empregos, do fundo do poço até hoje, nós criamos 16 milhões de novos empregos. 16, mais do que Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha juntos. Pega as 3 maiores economias lá do país avançado, junta eles todos, eles não conseguiram criar tanto emprego quanto nós. 8,8 milhões com carteira assinada. 7,3 milhões de novos empregos informais. Então, nós preservamos 11 milhões, nós temos um CPF de cada um. Você imagina o seguinte, eram 106 milhões de brasileiros, população economicamente ativa no último censo. 46 milhões tinham carteira assinada, 40 milhões eram informais, são os invisíveis que nós descobrimos, e que era a obsessão do presidente. Nós temos que ajudar esse pessoal. Como é que fica o pai de família que sai, vende uma garrafa d'água num jogo de futebol e leva comida à noite para o pessoal? Como é que a turma vai comer se ele não tem jogo de futebol, tem ninguém no sinal para ele vender uma garrafa d'água? Nós temos que proteger essa turma. Desenhamos o auxílio emergencial. E quando começaram as demissões em massa no setor formal, nós criamos o benefício emergencial. Salvamos 11 milhões de empregos, criamos mais 16. Ou seja, protegemos 27 milhões de empregos nesses 2 anos. Todo mundo dizia que o Brasil ia afundar 10%. Bom, as previsões do FMI, a FMI veio ao Brasil, tanto nós mandamos a missão do FMI embora. Quando acabou a confusão toda, eu falei, ó, você atrapalhou mais do que ajudou, pode ir embora todo mundo passear. Gosta de goiabada, gosta de ver jogo de futebol, é bom vir para o Brasil, tem praia, tem tudo, mas vocês não estão ajudando a gente. Vai embora, não precisamos de vocês. Fechamos a missão deles aqui. Não tem uso. Atrapalhou na pior hora. Quando nós precisávamos de ajuda, foi a hora em que fizeram previsões catastróficas. Chegaram aqui, o PIB vai cair 9,7%. Bom, resultado, quem caiu 9,7% foi a Inglaterra, quem caiu 8,7% foi a Itália, quem caiu 7,8% foi a França, quem caiu 5,6% foi a Alemanha, quem caiu 4,5% foi o Japão, e o Brasil caiu 3,9% só. Aí eu falei, e agora vai voltar em V, vai voltar com força. O ministro Paulo Guedes está falando em V, só se for V de virtual, brincando com o nosso esforço de manter a moral da tropa, manter a firmeza da economia, porque nós somos átomos que raciocinam. Se todo mundo ficar deprimido, a economia desce. Se a gente tiver um comportamento forte, acreditar na nossa própria força, trabalhar, a coisa anda. Resultado, o Brasil voltou 4,5%. Esse ano, todo mundo dizia que ia ter recessão, vai cair 1,5%, vai cair 1%. Eu ia às reuniões lá fora, no G20, em Washington, em Davos, na Suíça, em Paris, na OCDE, e eu dizia, vocês vão errar, vocês estão subestimando o Brasil, vocês vão errar. Resultado, o Brasil voltou com força, 4,5%. Esse ano, que previam que o mundo ia crescer entre 4% e 5%, e o Brasil ia ter uma recessão de 1,5%, eu no final do ano passado falei, olha, vocês vão passar o ano revendo o crescimento do Brasil para cima, vão passar o ano revendo a inflação do Brasil para baixo, vão passar o ano revendo o crescimento de vocês para baixo e a inflação de vocês para cima. Exatamente o que está acontecendo. Resultado, esse ano nós estamos crescendo mais do que os Estados Unidos, mais do que a França, mais do que a Alemanha. A China, que era o grande motor de crescimento do mundo, esse ano a previsão do Banco Mundial é de 2,8%. Pois bem, se o Brasil não crescer nada daqui até o fim do ano, ele já cresceu os 2,8%. Como eu acho que nós vamos crescer daqui ao fim do ano, vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. Então nós estamos crescendo mais do que eles. Nós estamos com a inflação mais baixa do que eles. Tivemos agora esse trimestre a maior deflação da história, 3 meses seguidos. Então não acreditem nas fakes, não acreditem na narrativa política. Uma porção de gente que passou por aqui que não fez. O Brasil ficou em último lugar em educação no mundo, depois de 30 anos de discurso, último lugar na educação no mundo, o país não cresce, desemprego aberto em massa, achamos 38 milhões de invisíveis, coitadinho, vendendo coisa aí pela rua. Estamos devolvendo a dignidade para esse pessoal, abrimos 8 milhões de novas empresas, estão eles todos cadastrados.
50 milhões de pessoas, 20 milhões de famílias recebendo o auxílio emergencial agora, que virou Auxílio Brasil, que é uma transferência de renda. 80% são mulheres pobres, chefes de família. Tem um homem e uma mulher na família, a gente dá o dinheiro para a mulher, que é ela que segura a família, segura o cara e ainda segura os meninos também. Então, estamos fazendo o que é possível. Triplicamos 1,5% do PIB, o auxílio aos mais frágeis, que era 0,4%. Então, não prestem atenção nas narrativas políticas. Observem os fatos. O que está acontecendo durante todos 3 ou 4 décadas foi a economia mais dinâmica do mundo, 7,3%. Final do governo militar já estava crescendo 5%, já está começando a descer, por causa do modelo econômico. Modelo econômico ruim. O que tu quer dizer com modelo econômico? O modelo econômico é o seguinte, você tem 2 grandes visões. A primeira visão é que acredita que você, o seu poder criativo, a sua capacidade de trabalho, cada um de nós com o que tem, o seu conhecimento. Claro, quanto mais educação, maior a sua capacidade de contribuir pelo conhecimento que você tem. Quanto maior a quantidade de tecnologia embutida no capital, por exemplo, você pode fazer capital cimento, estádio de futebol. Muito bom. Todo mundo se diverte, enche o estádio, etc. Mas, às vezes, com um volume menor de capital, mas numa economia digital, você produz algo mais produtivo do que assistir um jogo de futebol. Tem a diversão nossa, quer ver o futebol, eu adoro futebol, mas tem as coisas que são mais produtivas. Você então, é flamenguista, né? A tecnologia... Eu sou Flamengo. Ah, acertei, sou Flamengo. Caralho. Sou Flamengo, sou Mengão, sou Flamengo Tá de verde mesmo. hoje, viu? Sou Flamengo mesmo. Salve, Verdão. E como eu sou velho, vou te dar um exemplo, hein? Eu adoro o Zico, mas eu levei uns 3 anos, 4 anos para falar assim, não, é super craque. Levei uns 3 ou 4 anos, apesar de ser Flamengo, porque eu tinha ido para fora estudar quando ele surgiu. Quando eu voltei, eu comecei a analisar. Só que eu tinha visto jogar. Na minha geração, quando eu era menino, quem eram os craques? Pelé, Garrincha. Quando eu vi esse pessoal jogar, eu falava, bom, essa turma é fora de série. Aí eu vi o Zico e falei assim, deixa eu examinar. Deixa eu ver se é isso mesmo que estão falando. E aí, falei, é isso mesmo, é muito bom. Mas quem viu o Pelé jogar não aceita qualquer um, entendeu? Então, eu vejo os argentinos às vezes falando, não, porque o Messi é jogador de futebol de salão acelerado, joga bem, faz gol, é bacana, mas não dá para comparar com o Pelé. O Pelé é de qualquer lado, você não sabe com que perna ele batia. Jogava com as duas. Batia falta com a direita, com a esquerda, matava a bola no peito, parava no ar, dava bicicleta. Olha os filmes, veja os filmes antigos. Veja o que é o Pelé jogando e vê a turma jogando hoje. Vê a turma jogando hoje. Pô, mas eu já atrapalhei, cara. Você estava falando sobre o modelo econômico. Econômico. Então está dizendo o seguinte, tem 2 grandes visões. Uma visão é de que nós todos somos muito valiosos e criamos muito valor. É o que se chama de uma economia de mercado. Cada um de nós na sua vantagem. Por exemplo, um vive no campo, ele começa a produzir lá alimentos. O outro vai para uma universidade, vira professor, distribui conhecimento. O outro é um bom comunicador, como você, vira um provedor de serviço de comunicação, bota uma opção de gente ligada, seguindo, ouvindo, querendo saber o que está acontecendo. Cada um de nós de um jeito. E nós, como uma comunidade, resolvemos atribuir algumas funções para o governo. Algumas. Por exemplo, nós não atribuímos para o governo o direito de escolher se nós vamos ter religião ou não, ou que religião vamos ter. Nós não atribuímos ao governo o direito de dizer em que nós vamos trabalhar, a que preço você pode vender o seu serviço ou não. Tem uma série de coisas que nós não atribuímos ao governo. Cuidado, porque aí nós vamos discordar Vamos chegar lá. Não faz mal não, eu vou dizer. Então tem uma visão de mundo que é o seguinte, nós somos cidadãos livres, nós temos talentos que são complementares, nós estamos aqui colaborando uns com os outros, mas precisamos de um governo para criar algumas normas sociais de comportamento, que nós vamos criar juntos. Algumas funções nós vamos atribuir. Por exemplo, nós vamos ajudar os mais frágeis, fiquem para trás. Os que não tiveram oportunidade de se educar, vamos tentar educá-los. Vamos aparar as arestas que ficaram. Alguém que caiu, que está fragilizado, que está com uma deficiência qualquer, não consegue trabalhar. Nós temos obrigação de carregar nossos irmãos. Se você estudar biologia evolucionária, você vai encontrar, às vezes, quando você vai ver datação de carbono, você encontra assim, o esqueleto de um símio, de um antropóide, antes de virar o ser humano,
ele com as duas braços, ele teve fratura nos 2 braços, nas 2 pernas, e ele morreu numa idade avançada. Ele não poderia ter sobrevivido com aquele acidente que ele sofreu quebrando os braços, ele teria que ter falecido. Ele não conseguiria se alimentar sozinho. A tribo cuidou dele. Então a solidariedade, a fraternidade estiveram sempre conosco. Então você ter um governo para ajudar, nota 10, nota 1000. E aí o que acontece? A nossa visão é que nós temos a economia de mercado e temos um governo que cuida justamente dos mais frágeis, das oportunidades, etc. Nós acreditamos que a criação de riqueza, a melhoria, depende da nossa... Inclusive, você pode dizer o seguinte, uma economia de mercado é semelhante à democracia. A democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada, é a diferença de um ditador. O ditador é ele que manda em tudo. E ele tem um super-ministro do planejamento, que fala assim, ó, eu vou planejar toda a agricultura para os próximos 10 anos, toda a política de semicondutores nacionais, eu vou planejar também toda a nossa política de infraestrutura, eu também vou planejar... É uma farsa. Qualquer ministro do planejamento desse é um farsante. Porque o segredo da humanidade é justamente essa divisão de funções, atribuições, virtudes, etc. Então, a democracia fraciona o poder, são 3, 4 poderes independentes. A mídia é um poder, vocês são um poder. Então, são vários poderes independentes e a decisão é descentralizada. Às vezes um cara decide uma coisa, o pessoal discorda, mas é descentralizado. E aí nós vamos avançando por tentativa e erro. Ora, o mercado é igualzinho. É um algoritmo de decisão descentralizada, só que é na economia, em vez de ser na política. Um cara inventa, o Tesla lá inventa um negócio, o carro elétrico, aí o outro vai lá e inventa a descarbonização, aí o outro inventa a máquina a vapor, aí o outro inventa, o Thomas Edison inventa lá a luz, aí os irmãos, o Santos Dumont na França, brasileiro, e os irmãos Wright inventam o avião lá não sei aonde, quer dizer, descentralizado, não tem um planejamento central. Então, o erro de modelo, se você perguntar assim, qual foi o grande defeito, qual o grande problema da economia brasileira? Por que um povo, um país que é risco, o presidente fala, como é que pode um país que é tão rico em recursos, como é que esse país não acabou ainda com a miséria e com a pobreza? O modelo econômico é muito ruim. O modelo econômico é muito ruim há muitas décadas. Os últimos 2 governos militares já estavam lá perdendo um pouco o rumo. Entrou a democracia, a redemocratização, conseguiu pegar a inflação 200, levar para 5.000% por falta de capacidade, por incapacidade. Os políticos não estavam habilitados, eles ficaram tanto tempo fora do poder que eles não tinham capacidade de escolha correta. E os economistas a mesma coisa, todo mundo pensando em política, fazendo besteira, congelando preço, que foi o plano cruzado, congelando ativos, sequestrando poupança, que era o plano Collor, fazendo uma besteira atrás da outra. E nós perdemos décadas, perdemos 2, 3 décadas, mas fomos aprendendo e progredindo aos poucos na tentativa e erro. Quando explodiu o câmbio, nós aprendemos a flutuar. Quando foi para hiper, nós aprendemos a ter um banco central forte. Quando endividou em bola de neve, nós fizemos o teto. Quer dizer, é um aprendizado a duras penas por falta de conhecimento. Mas o Brasil está tentando andar na direção certa. Mas é um modelo, durante 30 anos, é um modelo de centro-esquerda, que é, ao contrário do que eu falei, que acredito na descentralização dos poderes, na descentralização da decisão econômica, a centro-esquerda é o contrário. Ela acredita na virtude do planejamento, na virtude do Estado grande. Ela tolera os mercados. Ela é obrigada a tolerar. Se ela pudesse, ela tributava 100% você. Pegar tudo que você produz. Mas ela é obrigada a te tolerar. Ela tributa só 40%, só 35%. Ela deixa você ficar com a metade do seu trabalho, a outra metade ela toma. E isso está em toda parte. Está nos produtos, quer dizer, agora nós baixamos o IPI, nós baixamos o ICMS, nós estamos baixando os impostos, nós estamos repassando para a população o recurso. Durante 40 anos os impostos só subiram. Então, o nosso governo está indo para o outro lado. Nós estamos indo para o caminho da prosperidade. Nós estamos indo em direção à economia de mercado, de consumo de massa. O Brasil era uma economia fechada. Nós estamos abrindo. Os governos anteriores, o governo que fez mais acordos, tinha feito 4 acordos comerciais. Nós já fizemos 15. Ainda vamos fazer antes do final do ano, ainda vamos fazer mais. Os governos anteriores subiram os impostos. Nós estamos reduzindo os impostos. Então, a economia fechada, nós estamos abrindo. Imposto alto, nós estamos reduzindo. Gasto do governo era muito alto. Nós entramos, o gasto com a administração pública federal era 4,5% do PIB. Hoje é 3,5%. Nós baixamos.
Então, nós estamos indo para um outro caminho. Nós acreditamos no caminho da prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, sem esquecer o que você falou. Eu aprendi muito com gente de esquerda. Eu li muito. E tem razão, a sensibilidade social é importante. Tanto que eu estava ajudando, justamente com esse choque, direita, esquerda, eu estava ajudando uma pessoa que eu achava que podia ser um cara meio de centro, uma terceira via e tal. Só que, pô, tem que ter push, tem que ter potência para aguentar o tranco. O jovem talvez não aguentasse, desistiu. E foi assim que o Bolsonaro falou comigo: vem cá, se ele desistir, você me ajuda? Porque o Brasil está indo para o caminho da miséria. Nós queremos ir para o caminho da prosperidade, para o outro lado. Você me ajuda? Eu falei: ajudo. Era melhor se tivesse todo mundo junto, com essa visão de deixar essa brigalhada para trás e vamos fazer uma economia arrumada aí para frente. E vamos respeitar a liberdade um do outro. E tem que ter tolerância. Dizem que ele é intolerante. Eu nunca vi tanta intolerância também. Eu, por exemplo, sou um liberal, não sou um conservador. Me impressiona a intolerância da esquerda com a visão do conservador. Pô, se a esquerda é a democracia brasileira parece um saci-pererê. Só pula na perninha esquerda. Só pode ter governo de esquerda, presidente de esquerda, tudo de esquerda. Você parece um cara que é conservador, fala Deus, família, patriotismo, a pátria é importante. Aí começa todo mundo a jogar pedra. Por quê? Nós vamos ser intolerantes com os conservadores? Vou chutar por que o povo brasileiro busca muito ideias de esquerda. Eu acho que é porque a gente tem muita gente que tá na merda. E aí as ideias de esquerda, elas tendem a pelo menos parecer mais abrangentes nesse sentido.